Bom dia, bom dia, bom dia com muito amor, com muita paz, com muita alegria. Como é bom estar com vocês nesse dia, nesse começo de ano maravilhoso. Hoje, dia 3, vamos começar a nossa leitura do livro de Gênesis. Fica aqui no canal, porque esse começo de mês, esse mês de janeiro vai ser o mês do avanço. O mês que o Senhor vai acrescentar bênçãos espirituais na tua vida. O mês em que nós vamos avançar e crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Antes de nós começarmos a nossa leitura do livro de Gênesis, eu peço que vocês, por gentileza, se inscreva aqui no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Ative as notificações, porque você precisa saber que o YouTube, ele precisa que você ative as notificações para que você consiga receber a informação de que nós postamos o vídeo no canal. Então você precisa se inscrever e precisa ativar as notificações. Não esqueça também de curtir esse vídeo, de compartilhar pelo menos com mais 5 grupos que você tenha. E também de se colocar aqui nos comentários, o seu desafio cumprido. E lá no grupo, não esqueça que nós vamos debater um pouco sobre o capítulo. Vamos falar aquilo que o Espírito Santo tocou no nosso coração, no individual, no particular, e vamos trocar essas experiências, porque isso é muito gostoso e acrescenta mais sabedoria para as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Agora eu quero fazer rapidamente uma oração com vocês para que nós possamos abrir as nossas Bíblias. Já peço que você pegue a sua Bíblia, peço que você pegue o seu caderno de anotações, também as suas canetas, né? Para que vocês anotem aquilo que o Espírito falou com você e também você grife na sua Bíblia o versículo que mais tocou no teu coração, tá bom? Enquanto isso, eu vou orar por vocês. Espírito Santo de Deus, nesse momento, Espírito Santo, nós queremos te convidar a fazer parte, meu Deus, desse momento de leitura, desse momento de aprendizado. Em nome de Jesus, abre as nossas mentes para que nós venhamos a entender todos os dias um pouco mais da tua palavra, um pouco mais dessa presença maravilhosa. Habita em nosso coração como você já tem habitado e acrescenta paz e fé e esperança. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém? Agora vamos para o nosso capítulo. Tá maravilhoso, hein, gente? Você que ainda não pegou a sua Bíblia, já faça isso agora. E eu quero dizer para você, o capítulo que nós iremos começar é Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 1. Vamos lá. Gênesis, capítulo 1. Abriu? Vamos, antes de nós começarmos a leitura, eu quero explicar para você rapidamente coisas básicas sobre o livro de Gênesis, tá bom? A primeira coisa que eu quero explicar para vocês é que eu já mandei para vocês no grupo, nos nossos grupos, quem ainda não faz parte dos grupos pode participar. Eu mandei para vocês lá no grupo o folder, né? Que está com o nosso desafio. De Gênesis, de Êxodo, de Levítico e também de Deuteronômio, que a gente vai começar agora com o Pentateuco. E já mandei para vocês, eu peço que vocês façam a impressão para colar lá no seu altar de adoração, para você ir acompanhando todos os dias aquele capítulo que você já leu. Quero dizer para vocês também que o livro de Gênesis, ele contém 50 capítulos, a gente vai fazer um capítulo por dia. O estilo desse livro é o Pentateuco. O período que esse livro ele foi escrito
foi de 1446 a 1406 antes de Cristo. O autor desse livro foi Moisés. O significado de Gênesis quer dizer princípio, ou também quer dizer origem, né? Quero dizer para vocês também outras formas que esse livro é conhecido e chamado. Livro da lei, algumas pessoas vão chamar Torá dos judeus, livro de Moisés. Esse livro, queridas, ele é forte, muito conhecido pela criação do mundo, pela criação da humanidade. Dentro desse livro a gente vai conhecer muito sobre o amor de Deus conosco, com a gente, conosco, os seres humanos, com a natureza, com a criação. Esse livro ele revela, através do poder da palavra de Deus, a primeira profecia sobre a vinda do nosso Messias, do nosso Cristo. E mais para frente vocês vão aprender sobre isso. E eu quero trazer para você rapidamente um contexto desse livro também. Gênesis, ele está dividido em duas partes. E essas partes são bem distintas. Na primeira parte, do capítulo do 1 ao 11, o livro ele narra como Deus é o eterno. Como que Deus criou o universo. E ele criou a partir do nada, pelo poder da sua palavra. No capítulo 1 de João, 1 João, 1:3 e o Hebreus também 11:3, o ponto alto da criação do homem, o qual, ao contrário das crenças difundidas na época de Moisés, não foi criado como um ser inferior. Não fomos criados como escravos, mas à imagem e à semelhança de Deus, Características típicas de um filho. Nós somos filhas. Nós somos filhos de Deus. Deus que é um amor, que é amor. Ele partilhou a sua natureza com a gente, seres humanos. Ele fez isso para que ele pudesse se relacionar com a gente e para que a gente pudesse se relacionar com ele. Ele fez isso em amor e também fez isso em santidade. E esse relacionamento ele é rompido pelo pecado do homem, pelo nosso pecado, que trouxe sobre nós a maldição e a morte. Mas Deus, queridos, ele não deseja que a gente continue sobre o jugo do pecado e da morte. Ele deseja a restauração plena do nosso relacionamento, do relacionamento dele conosco e do nosso relacionamento com ele, para toda a eternidade. E aqui, no breve esboço, eu quero dizer para vocês que nós iremos falar no livro de Gênesis sobre a criação, do início da história, o universo, Adão e Eva no paraíso, a queda, o pecado e as suas consequências. Vamos falar sobre a história de Abel e Caim, os descendentes de Abraão. Vamos falar sobre Noé e o dilúvio. Vamos falar sobre a Torre de Babel, sobre os patriarcas, a formação de Israel, que é os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, José. Então a gente vai falar sobre isso nesse livro maravilhoso. Amém? Agora vamos para a nossa leitura do primeiro capítulo de Gênesis. Acompanhe comigo da sua casa. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e ela também estava vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. Rapidamente eu quero chamar a tua atenção para algo. Quando ele fala no princípio, criou Deus os céus e a terra. Porém a terra estava sem forma e vazia.
Digamos que você é essa terra. Quantas vezes nós nos sentimos assim, sem forma, vazias da palavra, vazias de amor. Por quê? Porque nós não buscamos. Para nós é muito mais fácil a gente ir à igreja um dia de domingo ou um dia da semana e buscar aquilo, o alimento que é derramado na igreja, que também não é ruim, é maravilhoso. Mas para a gente só basta isso. Mas isso não deveria bastar para nós. Nós precisamos ser preenchidos por esse amor, por essa luz que Deus diz que ia haver dentro de nós. Mas nós só conseguimos ser preenchidos com essa luz, através dessa luz, quando nós permitimos. E o que estamos fazendo aqui agora, nesse momento, é permitir que a gente não fique mais sem forma e vazia, mas que nós nos enchamos da presença de Deus, desse amor que nos move e nos transforma, para que a gente possa transbordar para aquele que verdadeiramente está precisando dessa palavra, assim como eu e assim como você. Amém? Continuando no versículo 5. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Meu Deus. Quando você for lendo, querida, fique imaginando. Fique imaginando como se você estivesse do lado de Deus, nesse momento que Deus estava criando todas as coisas. Imagine como foi esse momento. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre elas e as águas. Entre as águas e as águas. 7. Fez, pois, Deus firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento. E assim se fez. 8. E chamou Deus o firmamento de céus. Houve tarde e manhã, e agora já se foi o segundo dia. Versículo 9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus de terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom, e disse: produza a terra relva e ervas que deem sementes e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cujo somente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. 12. A terra, pois, produziu relva, ervas e deram semente segundo a espécie, e árvores que davam frutos, cujo semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, então se foi o terceiro dia. Glória a Deus, meu Deus. Versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem a separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Era dessa forma, tá, gente? Usando as estações, as estrelas, o sol, a lua, que eles mediam, os horários, o dia. Tudo isso era medido no firmamento, no céu, tá bom? Na parte superior. E sejam para luzeiros do firmamento do céu e para iluminar a terra. E assim se fez. 16. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra. 18. Para governarem o dia e a noite. E fizeram separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, já foram os 4º dia. Para quem não sabe, o luzeiro maior é o sol, o que governa de dia, e o luzeiro menor é a lua, que governa a noite, tá? Ele fala governar em questão de clarear o ambiente. Em trazer benefícios da luz, né? Vamos lá. 20. Disse também Deus:
Provem-se as águas. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames e seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares e na terra. Se multipliquem as aves. 23. Houve tarde e manhã, já foi o quinto dia. Disse Deus também: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais silvéticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais silvéticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele dominado sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Olha que legal que ele disse aqui em cima, meninas. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por que será que ele falou nossa, né? Vou deixar essa pergunta para vocês me responderem lá no grupo. Por que será que Deus falou a nossa imagem, não a minha imagem? Continuando no 27. Criou Deus, pois, o homem à imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Olha o que Deus está dizendo. Isso é uma revelação, gente. Homem e mulher os criou. Ele não está dizendo que ele fez homem dominante da mulher e mulher dominante do homem. Ele está dizendo os dois, homem e mulher. Colocou os dois em posição de igualdade na formação, na criação. Amém? Formação de mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, sexto dia. Amém? O 2 a gente já vai ler amanhã. Hoje a gente vai bater um pouco no número 1 lá no nosso grupo. Uma coisa bem legal é que quando Deus terminou de fazer o homem e a mulher, olha o que ele disse: eis que viu que isso era muito bom. Uma palavra acrescentada a mais, né? Muito bom. E houve tarde e noite, sexto dia. Quero falar algo para vocês especial. Muito especial. Prestem muita atenção no que eu vou dizer, na explicação desse capítulo. E mais tarde também eu quero que vocês tragam a explicação de vocês lá no grupo. Olha bem. Explicação do versículo 1 ao 25. A Bíblia, queridas, ela é a palavra de Deus para nós, seres humanos, homens e mulheres. O seu principal objetivo é revelar o mundo.
a pessoa de Jesus Cristo, o perfeito Filho de Deus. Esse que morreu para salvar os pecados e o pecador, para salvar, o pecador. E lhe dá vida eterna como Deus. Vida eterna com Deus. Esse livro ele é um livro de relacionamento espiritual entre Deus e a sua criação. O Senhor Deus, Ele nos chamou antes mesmo da nossa formação no ventre materno das nossas mães. Ele trouxe para nós a sua palavra. Ele trouxe para nós essa palavra pela ação do seu Espírito Santo. E Ele trouxe essa palavra para que nós conhecêssemos a verdade. Para que nós fôssemos livres. Tivéssemos vidas abundante e eterna. Mas eu quero dizer para vocês, amadas, que o relacionamento com Deus, ele exige fé, como fala também em Hebreus 11. As suas principais verdades, elas são confirmadas no Espírito, com base na fé, como fala em Romanos 16. Por isso que a Bíblia, ela inicia uma declaração de fé. Deus existe e Ele é eterno. Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Uma coisa que é muito interessante é que Deus ele criou todas as coisas pelo poder da tua palavra, mas nós, o homem e a mulher, Ele criou com as próprias mãos. Você sabia que Deus te criou com as próprias mãos dele? E assim Ele nos fez a imagem e a semelhança dele. Não há, querida, nenhuma preocupação de Deus em dar provas da sua existência para mim e para você. Porque ela está confirmada através do Espírito Santo dele, agindo em nosso espírito. E pelas experiências também, pessoais, que cada um de nós tem com o nosso Senhor. Na Bíblia, Deus revelará a si e revelará as suas verdades através de relacionamentos, do relacionamento com Israel, o Antigo Testamento, e também com o seu filho, como fala lá nos Evangelhos. Também com a igreja, como fala em Atos até Apocalipse. Relacionamento pessoal, relacionamento espiritual com Deus, tem que ser através da Bíblia. Você precisa conhecer o seu Criador. Ele tem para você uma vida abundante. Uma vida de paz aqui na terra e também na eternidade. E eu quero trazer para você a explicação também do versículo 26. A imagem e a semelhança significa Deus, significa que o homem é o Filho de Deus, a imagem e a semelhança. Que nós temos a mesma natureza do seu Criador. Essa é a expressão que a Bíblia usa. Essa é a expressão que a Bíblia usa para designar a filiação. Deus, queridas, Ele te criou, Ele me criou como filhos, exatamente para se relacionar plenamente conosco. O que não seria possível se fôssemos seres inferiores. Deus, Ele é amor. E quer se relacionar, Ele quer se relacionar com você em amor. Esse é o desejo do Senhor em sua palavra. O motivo pelo qual o ponto central da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo na cruz, para eliminar de vez os efeitos dos nossos pecados e nos permitir novamente este relacionamento pleno, desejado por Deus.
Agora eu quero falar para você que o domínio significa sendo filho de Deus. Sua imagem e sua semelhança. Aquilo que nós recebemos do Senhor, o poder espiritual de governar, o poder espiritual para dominar sobre todas as coisas. Ele é formado de honra, autoridade, liberdade. Agora todos os homens perderam essa condição por causa do pecado. Mas nós recuperamos quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Deus criou todas as coisas em seu tempo determinado, com um começo, com um meio e fim, com uma avaliação final. E viu que era bom. Deus, ele já nos ensina, desde o começo, valores relacionados à gestão da própria vida. E esses valores, eles devem ser cultivados pelos homens. Esses valores devem ser cultivados por nós, com a necessidade de reconhecer o que é bom e de buscar o que pode ser ainda melhor, para que sempre haja novos frutos. Explicação do 27. Primeiro Deus criou o homem e a mulher no mundo espiritual, como seres espirituais. E ali naquele momento Deus delegou toda a autoridade. E ele deu suprimento e também deu uma direção. Presta atenção aqui. Ele deu uma direção. Agora o homem da criação sem pecado é controlado pelo Espírito. Estando a alma dele em submissão no corpo e no espírito. Submissão a ele. Sem qualquer perigo de ruptura daquela aliança. Agora, após o pecado, para manter a sua alma e o corpo debaixo do domínio do espírito, sempre vai enfrentar lutas. Lutas da carne contra o espírito, descrita pelo apóstolo Paulo lá em Gálatas 5,17. Explicação do 28. A fertilidade, ela faz parte do plano original de Deus para o homem. Foi a primeira bênção que o Senhor lhe deu. E essa fertilidade, ela é espiritual. Abrange todas as áreas da vida do homem. Separado destas bênçãos por causa do pecado, o homem pode recuperá-la plenamente, se entregar a sua vida para Cristo pela fé e viver em aliança com Deus. A fertilidade espiritual, queridas, de Jesus Cristo, vence a infertilidade de qualquer deserto. Ela quebra o poder da miséria e do roubo, do inimigo e da abundância da vida. Deus, lá no versículo 28 a 30, Deus, ele fez 4 alianças principais, né? De prosperidade com o homem. A primeira com Adão. A segunda com Noé. A terceira com Abraão. A quarta com todos os homens através de Cristo. A obra de Deus, ela é perfeita, assim como a sua palavra. E, querida, achar defeito na obra de Deus é achar defeito no próprio Deus. Presta atenção nisso. Nós somos os filhos de Deus aqui na terra. Temos um DNA espiritual. E nós precisamos cuidar de todos os recursos que o Senhor nos deu com responsabilidade e de acordo com os princípios da sua palavra. Amém?
Essa foi a nossa palavra. Gênesis capítulo 1. Infelizmente eu não consigo trazer muita coisa para você teológica aqui. O que a gente está lendo para você é algo espiritual, algo do nosso coração, aquilo que o Espírito Santo fala conosco através da palavra. E a gente traz para vocês aqui, em forma de vídeo, para que você receba essa unção, esse poder e você cresça na graça e no conhecimento, amém? Então, hoje você tem que perder forças para depois recuperar. Mas você vai perder forças hoje em ler, em estudar tudo que tiver sobre a criação, sobre Gênesis 1, sobre o livro de Gênesis. Vamos buscar conhecimento, vamos crescer. Esse ano é ano de crescimento. Não é ano de você ficar olhando para trás, nem se arrepender. Em nome de Jesus. Aquele amém? Deus abençoe vocês. Te amo em Jesus. Um beijo da pastora e até o próximo vídeo.